Olá, estamos mais uma vez aqui na segunda edição do Magistrados de Sempre e hoje nós temos alguém muito especial, desembargador Renato Mimesse, magistrado de Rondônia, de 82 até a aposentadoria, depois de 39 anos de serviço público prestado. O desembargador é natural de Assis, nasceu em junho de 56, ele veio para Rondônia com esse sonho de ser magistrado aqui no norte do país, com 26 anos de idade. E ele é do primeiro concurso de magistrados. Com 35 anos de idade, ele se tornou desembargador do Tribunal de Justiça. E nós estamos num lugar que eu tenho certeza que traz muitas boas memórias ao desembargador Renato. Estamos aqui no local que foi o plenário do tribunal, o lugar que as decisões relevantes da Justiça de Rondônia aconteceram, e o desembargador Renato foi um dos grandes protagonistas desta casa. E eu tenho certeza que hoje ele vai contar um pouquinho de como foi viver essa experiência aqui nesse plenário, e o plenário escolhido é uma homenagem a ele, para ele relembrar as boas histórias que ele viveu aqui. Como magistrado, ele foi vice-presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, presidente do Tribunal de Justiça também, e ele teve o reconhecimento pelos relevantes trabalhos que prestou à Justiça de Rondônia no título de cidadão honorário de Rondônia em 2019. Já em 85 ele teve esse reconhecimento pela Câmara de Vereadores de Cacoal. Em 2001 ele teve o mesmo reconhecimento pela Câmara de Vereadores de Porto Velho, e é com vocês que nós trazemos então o desembargador Renato, dando as boas-vindas e agradecendo por ele estar aqui conosco. Desembargador, suas boas-vindas a quem nos assiste. Bem, muito obrigado, é uma alegria muito grande, um prazer imenso, é uma honra mesmo estar aqui. Esse plenário realmente ele é muito significativo. Foi brincando um pouco aqui com o doutor Aldarzian um pouco antes, eu dizia que praticamente eu passei por todas essas cadeiras aqui. E é assim, um local que traz muitas lembranças. Não só dos períodos de reunião, dos colegiados, etc., mas também da realização dos concursos públicos, que antes nós fazíamos os concursos, etc., e aqui era o local onde eram aplicadas as provas orais, né? Então, certamente, isso vem à lembrança de uma forma muito legal, mas também muitos candidatos, muitos dos colegas, né, hoje passaram aqui por um certo sufoco, né, que aqui era o local da inquirição das provas orais. E o desembargador falando dessa memória, eu fui um dos que fui sabatinado aqui. Foi aqui que eu fiz a minha prova oral, e realmente voltar para esse local traz essas lembranças boas, né, desse momento bom vivido. Desembargador, uma das questões que eu tenho certeza que toda a audiência tem curiosidade de saber, o senhor era muito jovem, né? O senhor foi aprovado com 25 anos no concurso da magistratura, o senhor era do sudeste do nosso país. Como que foi a escolha da magistratura, o desejo de se tornar juiz? Teve alguma inspiração? Se o senhor pudesse compartilhar conosco esse sonho da magistratura, seria um prazer. Bem, na época eu advogava em Assis, né? E no final de 81 foi criado o estado de Rondônia. E tem um amigo que ele já advogava aqui por essas bandas, né? Chama-se Odair Flauzino de Moraes. O Odair é um advogado que ainda está ali em Vilhena, é um dos pioneiros. E o Odair, o escritório dele lá em Assis, ele era vizinho do escritório de advocacia em que eu atuava. E o Odair não parava de insistir. Não, abriu agora, Rondônia foi criado, o concurso é muito bom, são muitas oportunidades, conforme a classificação no concurso vão ser preenchidas as entrâncias, né? E realmente era muito atrativo. Naquela época não havia uma uniformidade de vencimentos, então cada estado estabelecia, né, o valor do vencimento da magistratura, e Rondônia, para atrair, em razão de ser o norte, um estado novo, apresentar muita dificuldade, tinha uma série de vantagens. Mas eu, mesmo assim, ainda resisti bastante, e foi a insistência do Odair, que naquela época eu havia iniciado assim, uma ideia de me dedicar a concurso
e a uma carreira jurídica, né, na magistratura. Eu sempre tive um perfil assim, mais adequado à magistratura. Mas nunca imaginei sair do estado de São Paulo para vir para o norte, Rondônia. Jamais passou pela minha cabeça uma mudança radical assim. Mas a insistência dele foi tão boa que foi tão grande que acabei vindo. Não só eu, como algumas outras pessoas que depois também passaram aqui no concurso e fizeram aqui a carreira de magistratura. Enfim, esse foi o pontapé inicial. Era muito difícil vir para cá. Rondônia, como eu disse, recém-criado. As estradas ainda estavam sendo construídas. Isso aqui era um canteiro de obras enorme. E a maneira de vir para cá era através do avião. E naquela época andar de avião não era para qualquer um, né? Tanto é que foi a primeira vez que eu entrei dentro de um avião, foi vir fazer a inscrição do concurso aqui. E a inscrição tinha que ser presencial? Tinha que ser presencial. Eles não aceitavam. Havia uma certa complicação, né? Não sei bem o que movia isso, mas havia necessidade de vir para cá. Então, houve uma primeira viagem para fazer a inscrição, depois uma segunda viagem para a realização das provas escritas, né? E a terceira viagem. E era muito caro a viagem de avião. E naquela época a minha advocacia era incipiente ainda, tinha dificuldade. Tive até dificuldade nesse pagamento das passagens. Sim. Então a primeira foi bem, a segunda o pai já ajudou um pouco, na terceira eu tive que vender até minha traia de pesca para poder vir. Para vir para Rondônia. Mas foi, sabe, houve assim, vamos dizer, o encanto também com essa ideia de estar participando, né, no local novo. Meu pai me incentivou muito com relação a isso também. Ele tinha uma visão bastante positiva a respeito disso, né, que seria possível fazer um bom trabalho, uma boa carreira, enfim, participar da construção, né, de algo tão importante, e realmente isso foi fundamental. Então, foi assim que eu aportei aqui em Rondônia. E esse apoio todo faz toda a diferença, né? Se não é o pai mostrando que esse é um caminho possível e de êxito, né? Que bom que o senhor ouviu o conselho do seu pai e veio aqui para essas terras do norte para construir esse judiciário que se tornou tão incrível, né, desembargador? Foi fundamental esse apoio dele. Para você ter ideia, logo que eu cheguei aqui, ele mandou uma carta. Meu pai mandou uma carta que, nessa carta, ele me dava assim, uma série de conselhos numerados. Coisas que eu deveria fazer, que eu não poderia fazer, eu deveria tomar cuidado. Então, havia... Puxa vida. E o pai do senhor também é do direito? Não. Não era do direito? Não. Meu pai, ele era uma pessoa muito estudiosa, mas não teve uma formação de segundo grau, né? Uma pessoa muito culta, tinha uma visão muito boa e uma perspicácia, ele tinha uma experiência de vida muito grande. Então, a gente se sujeitava assim com o maior prazer, né? Foi muito importante. E a escolha do direito e da magistratura teve alguma inspiração? Foi uma escolha pessoal? Se o senhor pudesse compartilhar. Na verdade, foi um acidente de percurso. A vida toda eu quis ser engenheiro. Naquela época havia o ginásio, o colegial que a gente falava. Você tinha a opção na escola que eu estudava de fazer para ciências exatas e também a área de humanas, biológicas. E eu optei por exatas. Então, a vida toda fui direcionado para ser engenheiro. Na época, as duas profissões mais em alta, né, eram a medicina e a engenharia. E prestei, quando concluí o colegial, prestei um vestibular. Naquela época, era um vestibular escrito. Foi o último ano que existiu esse vestibular escrito, chamava-se Mapofei. Que era uma sigla que representava Mackenzie, Poli e FEI. E era o vestibular das ciências exatas. E prestei esse vestibular, recém-saído do colegial. Não fui chamado na primeira chamada. Fui para São Paulo e me matriculei num cursinho para ciências exatas chamado Ângulo.
Já tinha ângulo Já tinha um ângulo, já tinha um ângulo. E mudei para São Paulo. Quando eu estava lá aproximadamente um mês, meu pai foi lá e falou, olha, saiu uma chamada da Faculdade de Engenharia de Lins e você está lá, quer ir e tal. Enfim, eu fui para Lins, iniciei engenharia. Mas em um mês eu já detestava engenharia. Não queria saber daquilo, né? E falei, pai, ó, não está dando certo. Mim, né? Ele insistiu comigo para permanecer até o final do ano. Eu fiquei lá praticamente à toa, porque realmente eu não queria aquilo. E a consequência disso é que eu não sabia o que eu queria. Nossa. Então larguei a engenharia, fiquei meio perdido a vida toda, né, imaginando o que seria aquilo. E prestei nesse meio tempo um concurso para escriturário da Caixa Econômica do Estado de São Paulo. Passei nesse concurso, comecei a trabalhar lá. E lá fiquei sabendo do vestibular de Direito ali na cidade vizinha, a família toda pressionando, e aí que esse menino vai estudar agora, etc. Eu falei, quer saber de uma coisa, vou começar a fazer Direito. Que aí a família não A pega família no meu vai pé. dar, não, enquanto isso eu penso que eu quero, e adorei Direito. Me senti em casa e fiz um bom curso e me encontrei assim. Que bacana, desembargador. Você... E a facilidade do contraturno, né? O senhor trabalhava durante o dia e aí o Direito fazia à noite? À noite. A faculdade, a Marília Assis é uma distância de 60 e poucos quilômetros. Viajava toda noite. Eu saía da Caixa Econômica, o ponto do ônibus que ia para Marília era na frente. Eu atravessava a rua, entrava no ônibus. Eu chegava em casa tarde da noite, todo dia. Foi. E aqui já fica uma lição para os que nos assistem. O que, se a gente quer vencer, a gente precisa de perseverança, fazer sacrifícios, né? Às vezes era mais gostoso ir para casa e descansar, mas em vez disso o senhor ia estudar, né? Fazer uma faculdade, depois do dia todo trabalhando, isso por um tempo grande, né, desembargador? Foram... Naquela época o curso tinha 4 anos. 4 anos de duração. 4 anos. E aquela visão que eu disse para você no início que meu pai tinha foi muito importante, porque quando eu passei para o 3º ano de faculdade, eu tentei ser aceito no jurídico da Caixa. Ai, que bacana. Que não tinha Assis, era em Presidente Prudente. E essa tentativa foi frustrada, havia algumas indicações, algumas coisas meio políticas na história, enfim, eu não tive sucesso. Porque eu gostaria já de ter afinidade, eu gostava, eu já tinha convicção de que aquela seria a minha carreira. E aí foi interessante, porque meu pai um dia me chama e fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu lembro até hoje, a gente sentado na mesa, ele começou a colocar num caderno, quanto que você gasta de cigarro, na época eu fumava, e pôs lá, X por semana. Então, vamos lá, considerar uma cervejinha. Né, também naquela época eu bebia X, tá, mas não sei, enfim, ele estabeleceu um valor de uma mesada para mim e falou assim, você não quer sair da Caixa? Aí você vai trabalhar no escritório de advocacia, né, e não importa se você vai ter vencimento não, eu volto a te pagar a mesada, mas você pelo menos vai estar na sua área. Tendo a prática. Que é tão necessário, etc. Isso foi fundamental para mim, porque eu aceitei essa proposta dele, passei a trabalhar de graça. E o senhor saiu da Caixa? Saí da Caixa, passei a trabalhar de graça no escritório de advocacia, para não dizer que era de graça, sei lá, recebia talvez hoje um salário mínimo, uma coisa assim. E meu pai voltou a pagar essa mesada, e ali eu procurava os juízes para pegar assistência judiciária, que na época a assistência judiciária não era paga, né? Hoje parece que ela é remunerada, até tem bem remunerada em vários estados aí. E eu procurava e eles gostavam, porque eles precisavam que eu fizesse isso. O advogado lá no escritório que eu trabalhava também recebia isso de bom grado, né? E com isso eu muito cedo comecei a frequentar fora, ter contato com o promotor, com o juiz, com os cartorários. Vários dos cartorários estudavam comigo direito. Então eu tinha um acesso muito bom. Chegava a ponto na confiança que se estabelecia naquela época, né, com juízes e
os advogados. Muitas vezes eu fazia audiência por eles, eles depois passavam, né, para assinar os atos, e assim foi. Então, muito cedo eu já tinha uma vida, sabe? Já era muito bem recebido nos gabinetes e tal. Isso ajudou demais minha carreira. Aprendi muito com assistência judiciária, né? Como fazia todo tipo de ação. Acabei tendo uma visão muito boa, geral, né, do direito. Isso foi também fundamental na época do concurso. E eu imagino que além do concurso, dessa prática ajudar, eu imagino que essa experiência que o senhor teve durante a sua formação no direito foi muito importante nas instalações que eu soube que o senhor instalou o Fórum de Cacoal. Foi muito interessante. Se o senhor puder contar para a gente como foi isso, o desembargador assume a magistratura em 82, e aí a primeira comarca já é Cacoal? Já foi Cacoal. Como eu disse aqui, pela classificação no concurso, foram escolhidas as comarcas. Comarcas de Cacoal, a comarca era de segunda entrância. Eu fui bem classificado e eu fui o primeiro a escolher no interior, né, vamos dizer assim. E já haviam me dito que Cacoal era um lugar, eu não conhecia Cacoal. Era um local pujante, etc., interessante. Então eu fiz a escolha de Cacoal. Então fomos em 2 para Cacoal. Eu fui nomeado juiz da vara criminal e juiz eleitoral e de menores naquela época. E o doutor Salatiel Soares Souza foi para a vara civil e não, menores era ele. Não, menor é comigo mesmo. Ele pegou o civil e já não lembro bem a outra atribuição dele. Mas enfim, o fato é que eu com 26 anos eu assumi Cacoal e não tinha nada. Então a gente chegou lá, era uma casa alugada, tinha sido improvisada, todos os funcionários estavam lá de pé na varanda dessa casa, esperando eu e o Salatiel chegarmos, todos contratados em carteira do trabalho. Então, e tinham acabado de ser contratados. Ninguém nunca tinha visto um juiz na vida. Então ali, contrato, carteira de trabalho, oficial de justiça, escrivão, né, serventuário, tudo ali na carteira de trabalho. E ali a gente se instalou. O Salatiel, ele tinha uma certa prática já, porque ele tinha sido do judiciário, ele tinha sido servidor do judiciário no Distrito Federal. E eu tinha levado modelos de tudo que tinha lá. De Assis. De Assis. Então foi assim que a gente começou, né? Não tinha nada, o tribunal ainda não tinha impressos. Foi assim uma improvisação total. E muito interessante, porque ali foi feita a distribuição do pessoal e imagina, né? Um meninão. E o senhor contando aqui, eu estou tentando imaginar como foi isso, né? Uma comarca. E já tinha muitos advogados lá atuando, desembargador? Não, tinha poucos advogados na época, mas já tinha alguns, porque a gente precisa entender o que era Rondônia na época. Isso aqui havia sido recentemente transformado em estado, mas fazia parte da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então tinha uma comarca em Porto Velho, uma comarca em Guajará-Mirim, e pouco tempo antes da criação do estado, foi criada a comarca de Vilhena. Ah, Vilhena. Só que não tinha, assim, praticamente esses locais não ficavam ocupados com juízes. Normalmente o povo de Rondônia estava acostumado a ter um juiz atuando assim direto. Em todo o território? Em todo o território de Rondônia. E quem é então que estabelecia, quem representava, vamos dizer, o que seria o Ministério Público, que seria o Judiciário e tal, isso acabou ficando na mão dos delegados de polícia, que um pouco antes da criação do Estado, né, houve um trabalho efetivo na segurança pública, foram contratados bacharéis de direito, que ocuparam os cargos ao longo de todas as cidades da BR, né, de Rondônia, e essas pessoas, na verdade, é que faziam esse trabalho que depois deveria ser feito por nós, né, pelos juízes, pelos promotores de justiça. Então houve de início também essa dificuldade, que foi um momento em que você tinha que estabelecer os limites de atuação. Entendi. Eles eram os representantes estatais naquele local? Naquele local,
Isso trouxe também alguns conflitos, né? Conflitos que na época, né, teve alguns momentos. Os primeiros processos que eu decidi em audiência foram de abuso de autoridade. Já naquela época? Já naquela época. Foram abusos de autoridade, que acarretou punição para pessoas que tinham uma importância grande na região ali, né? Nossa. E era menino, né? Então, você sabe, mas é interessante assim, porque a gente fazia uma coisa, desenvolvia o trabalho sem ter noção, muitas vezes, do perigo que podia estar presente. Então, a gente não tinha essa ideia. Sabe, é uma coisa assim, você está fazendo uma coisa tão... Natural, né? Naturalmente, essa é a minha função, esse é meu trabalho. Então, eu ficava ali tranquilo, entendeu? Mas, na verdade, estava mexendo com muita coisa... Séria, né? Tipo, difícil. Na verdade, não tinha essa ideia, essa noção. E, graças a Deus, nunca senti, assim, nenhum perigo, né? Nunca, mas teve momentos delicados. E o trabalho naquela ocasião para nós, por exemplo, no meu caso especificamente, como juiz eleitoral, era muito sério, porque seriam as primeiras eleições, né, em que seriam criados municípios, eleições municipais. Naquela época os prefeitos eram indicados, eram nomeados por indicação política, assim como era o governador do estado. E tudo vinha de Brasília, as indicações inclusive, ou o governador? Praticamente não, aqui o governador tinha suas influências, escolhia, né, os prefeitos da época eram escolhidos, etc. Então era um ambiente muito diferente. Então eu vim fazer essas primeiras eleições. O colégio eleitoral de Cacoal é muito grande, porque abrangia Rolim de Moura, Santa Luzia e Nova Floresta. Nova Floresta seria Alta Floresta? Alta Floresta. Alta Floresta, não Nova Floresta, desculpa. Então, Cacoal abrangia todo isso. Muito grande, né? A região. E foi assim um trabalho, tem as peculiaridades. Para ter uma ideia, a maior parte da população estava na zona rural. E como seriam as primeiras eleições, então tinha os preparadores eleitorais. Então, quando eu cheguei em Cacoal, já tinha um preparador eleitoral. Eles saíam em equipe para a zona rural. Então, saía o preparador eleitoral. Isso eu tive conhecimento posterior, né? O preparador eleitoral, fotógrafo, enfim, saiu uma equipe... Para fazer o cadastramento Para fazer eleitoral. o cadastramento. Então, eu entrava nas fazendas, que coisa demais. O fotógrafo ia fotografando, numerava, o rolo de filme número tal, né? Aí tá lá, foto número 1, fulano, beltrano, tal. Aí foi fazendo assim. E ia preenchendo os documentos, né? E aí já fazia RG, título, ou só título Não, de eleitor? Aí, nesse caso foi só o título de eleitor. A finalidade era essa, preparar, porque seriam aquelas primeiras eleições. Certo. Bom... Aí quando eu chego em Cacoal, depois de mais ou menos um mês que eu estou trabalhando já no cartório eleitoral, aí chegava essas fotografias, o cartório preparava, cortava aquilo, montava os títulos, né? Para quem não sabe, um título eleitoral naquela época era um processinho físico, você tinha que colocar pelo menos 6 assinaturas naquilo. Nossa, então, imagina. Milhares e milhares de títulos eleitorais, tendo que ser preparados dessa forma. E o detalhe é o seguinte, dali um mês eu descobri que tinha um outro preparador eleitoral. Então, cada candidato tinha um preparador eleitoral. Nossa, entendi. Né? Então, enquanto um estava fazendo para um lado, eu estava fazendo para o outro, como se tivesse 2 cartórios eleitorais. Funciona. Eu acabei com aquilo, claro, né? Juntou Unificou tudo. Acabou, isso aqui não é de candidato nenhum, mas era assim, entendeu? Sim, a mentalidade, ninguém tinha uma ideia muito clara de como fazer as coisas. Aquilo foi centralizado, é claro que essa eleição foi uma piada, né? Porque queimava uma fotografia ou 2, pronto. Não tinha mais como. Não, você tinha o título, o nome, o João estava com a foto do José, a Maria do João, entendeu? Deu uma confusão. Né? Foi uma experiência e tanto, né? Então foi algo assim muito rudimentar. A eleição foi feita assim, né? Pessoalmente, né? A gente tinha um cuidado muito grande.
Eu lembro que havia um cuidado grande com essa região de Cacoal. Foi deslocado o Sebastião Teixeira Chaves, meu colega de concurso, né, desembargador aposentado, ele foi deslocado para auxiliar lá em Cacoal. Então ele ficou na sede e eu fiquei embasado em Rolim de Moura, em Alta Floresta. Tá. Entendi. Em Alta Floresta. E é uma época que não tinha asfalto. Nada, tudo terra. A gente está falando aqui de um período que tudo é improvisado. Você não tinha energia elétrica confiável, era tudo na base de gerador. Né? O gerador às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Estradas eram todas de terra. O tribunal não tinha nenhum tipo de equipamento especial. Tudo dependia, no início do tribunal, os primeiros meses, quem supria a necessidade do tribunal eram as prefeituras, de material, de tudo, inclusive de transporte. Uhum. Então, a designação dos juízes para cada uma dessas comarcas, ela foi feita no prédio do fórum aqui, no dia da nossa posse. Houve uma posse conjunta de juízes e promotores, primeiros juízes e promotores. Nessa posse estava o governador, né, o Jorge Teixeira de Oliveira, presidente do tribunal, alguns desembargadores, foram convocados todos os prefeitos de todas as cidades. Para a solenidade. Então, quando chamava, por exemplo, o juiz tal, que vai para tal cidade, então estava ali o prefeito, estava o governador, era assumido um compromisso ali de que iria, porque assim, queria de certa forma resguardar os juízes para não ficar com envolvimento político. Então, já saía dali com o compromisso de que aquele prefeito ia cuidar dos materiais necessários para o funcionamento. Até que o tribunal tivesse essa capacidade. E foi assim, então os carros da prefeitura, eram os carros que serviam. Aí nós fazíamos a requisição dos veículos, né, de órgãos públicos para dar apoio. No dia da eleição, eu lembro até hoje, eu estava na carroceria de um caminhão trazendo urnas de Rolim de Moura para... Na carroceria? Na carroceria. Buscando, né? Carroceria mesmo. Que experiência, né, desembargador? Foi. No ginásio de esportes lá da cidade, eu lembro as urnas todas arrumadas do Country Club, né? As urnas arrumadas com lamparina, porque à noite fica cheio daquelas teorias, né? Aquelas ideias de fraude. Então ficava o lugar guardado com lamparina o tempo todo aceso, né? Para que ninguém pudesse fraudar as urnas. O senhor, com essa lembrança tão boa, conseguiria dizer para a gente essa primeira eleição, que foi para a eleição dos prefeitos e vereadores de Cacoal e os municípios que o senhor atendia. Levou quanto tempo para esse resultado vir a público, ele ser publicado e divulgado, se o senhor consegue lembrar? Olha, uma apuração, eu não vou lembrar especificamente dessa, mas uma apuração naquela época no interior, que foram candidatos... Foram eleitos os vereadores, os prefeitos, deputados estaduais. Foi a primeira composição também. E teve voto de senador também. Olha só, já era... já era. Eleições gerais, né? Foram gerais. Não tinha para presidente da República nem para governador. Rondônia, na época, ainda não tinha. Né? Foi na sequência que teve a primeira eleição. O governador Jorge Teixeira foi indicado, era um governador indicado, que indicava os prefeitos das capitais também eram indicados. Não tinha eleição nas capitais. Levou, acho que aproximadamente 2 dias. Até rápido, não, né? até que não. Eu imagino que tenha sido isso. Mas uma grande experiência, sem dúvida. Uma grande experiência. Né? Então, essa primeira eleição... Então foram nomeados os primeiros vereadores, ali foi feita a instalação do município, tá? Porque não tinha, enquanto você não, né? Sim, sim. E os prefeitos, os vereadores então é que deram posse ao prefeito, né? O primeiro prefeito eleito foi, eu lembro até hoje dessa solenidade. Logo depois, na sequência, porque eu fiquei em Cacoal 1 ano e meio mais ou menos. Ali eu fiz as primeiras reuniões do júri, né,
no ano seguinte eu participei, ou 1 ou 2 anos depois, eu não lembro se eu já estava em Porto Velho há alguns meses, eu voltei, eu sei que eu participei do plebiscito para a emancipação de Rolim de Moura. De Rolim. Então Rolim ainda não era município? Não, não era município, pertencia a Cacoal. Santa Luzia, Alta Floresta, tudo era de Cacoal? Tudo era Cacoal. Eu lembro, né, algumas pessoas eleitas ali naquela época, o Valdir Raupp, por exemplo, né, que foi governador posteriormente do estado, senador. Ele recebeu o diploma de vereador da minha mão. Olha só. Porque a base dele era Rolim de Moura. Sim, ele foi candidato a vereador em Rolim de Moura. Em 82. 82. E assim foi. A gente foi participando da história. Então participei da instalação do município de Cacoal, participei do plebiscito que emancipou Rolim de Moura, né? E esse é um diferencial da magistratura aqui, porque houve uma interação muito grande, uma participação efetiva dos juízes na implantação do Estado, na formação, não só do judiciário, como você acabava participando muito ativamente em razão, né, da importância do cargo mesmo, naturalmente. Os juízes eram chamados a estar participando, né, de muitas vertentes da comunidade, estar participando ativamente, eram muito ouvidos, enfim. Então havia uma participação efetiva na construção de tudo que estava sendo feito. E essa é um diferencial marcante. E foi graças a essa atuação serena dos senhores daquela época que deu essa segurança necessária para esse Estado ser construído, né? Esse detalhe eu não tinha me apercebido ainda, desembargador, de quão importante o judiciário foi na formação não só da instituição própria, mas de outros quadros, né? Do legislativo local, dos municípios, participava né? Intimamente de tudo, sim. Porque todos, né, acabavam chamando o juiz, né? Estava participando e havia um relacionamento de aconselhamento. As pessoas passaram a ver o judiciário como assim, uma instituição que poderia, pessoas que estavam ali, que poderiam estar contribuindo, como de fato contribuíram, para a formação e estabelecimento de várias outras atividades. Então era muito comum, né, a gente exercer esse tipo de receber pessoas para estar aconselhando, claro, coisas de interesse público e tal. Sim. E também famílias, então era muito interessante, por exemplo, juízes menores, né? Dali a pouco chegava um pai e uma mãe, não quero mais meu filho. Então, doutor, esse daqui não tô dando conta, não me obedece. Você ficava lá. Umas coisas surpreendentes assim também, né? Que não... Era muito comum isso, né? As pessoas na simplicidade, e às vezes a mulher chegava lá, queria dar o marido, falando, não quero mais meu marido. Não quero marido também. Não quero mais. Aí você falava, nem eu, né? Você falava, nem eu. Bem interessante assim. E ouvindo assim essa etapa da vida do senhor, o senhor veio muito jovem e eu sei que o senhor é casado com uma mulher incrível, né? Se o senhor quiser contar um pouquinho como foi isso, gente, tem 2 filhos maravilhosos. Isso aí é fundamental. Eu casei com a Denise em 80. Foi antes? Foi antes de vir para cá. Quando eu vim para cá, já vim casado. A Denise foi assim, né, a pessoa fundamental em toda a minha carreira, foi a pessoa que me deu estrutura, né, uma companheira assim de todos os momentos. Para vocês terem ideia, quando eu fui para Cacoal, não conhecia Cacoal, né, e eu fui morar, não tinha casas de magistratura, nada, eu fui morar dentro de uma casa no INCRA. Olha só. Eu até brinco um pouco, porque fui muito bem recebido lá, tudo. É daquelas casas de madeira envernizada, não sei se vocês já viram, aí, ainda existe muitas no interior do estado, é uma casa padrão, que eu até brinco que a gente não enxergava barata, né, porque é da mesma cor. Isso dá uma tranquilidade, né? Mas era assim, era algo muito simples. Eu brinquei com a Denise, eu falei, bem, você vem preparada, vai ter que tirar água de poço, né? Nossa. E porque realmente era muito, a coisa era bem rudimentar mesmo.
Então ela ficou aliviada quando ela viu que não tinha que tirar água de poço. Mas o resto das dificuldades tinham todas. Ocorreram, né? Ocorreram. Ela chegou no avião, na Taba, naquela época, transporte aéreo da Bacia Amazônica, o pessoal brincava, né? Com o nome da Taba. Dizia que era bastante arriscado. Que eram eu lembro disso eram também. aviãozinhos pequenos. E não tinha aeroporto em Cacoal. Então o aeroporto era em Pimenta Bueno. E era um aeroporto cascalhado. O fim do aeroporto, onde o avião parava, tinha como é que eu vou dizer, um barzinho assim de madeira totalmente detonado assim. A impressão que dava é que você realmente estava chegando num local de faroeste. E a estrada de Pimenta Bueno para Cacoal ainda não estava asfaltada, estava sendo feita. E no caminho você passava por Riozinho, passa, né, até hoje. E ali os índios pelados. Então você imagina a Denise chegando numa Toyota Bandeirante. O cabelo dela era grande, assim, muito bonito. O cabelo dela sempre foi aquela poeira e ela vendo o índio pelado, né? Então essa foi a imagem da Denise na primeira experiência. Mas enfim, ela foi fundamental em todos os aspectos. Foi a companheira que lá em Assis, desde lá, etc., sempre esteve junto, né? A advocacia para mim, ela iria começar a dar dinheiro, entendeu? Quando eu virei juiz aqui. Então, sim. o período que a gente viveu lá foi um período assim de construção mesmo, de estar edificando carreira, etc. E a gente, na verdade, nunca usufruiu, né? A gente teve muita, assim, vivia com muita dificuldade nesse aspecto. E ela sempre junto mesmo e nunca teve tempo ruim, né? Isso sem falar depois, né, das bênçãos dos filhos, etc. Mas a pessoa, é o lastro. Sim, sempre foi. Por conta do trabalho nosso, a gente tem decisões difíceis para serem dadas, né? E se a gente não tem essa estrutura mais próxima para nos fortalecer, estar conosco, a gente pode se adoecer, né? É o que eu noto. O trabalho da magistratura é um trabalho que exige muito. E se você não tem essa questão pessoal bem resolvida, se você ficar só atrelado ao trabalho, você vai ter problemas, né, no longo prazo. Então, família é fundamental, né? Fundamental. Eu vejo que a Denise foi essa, eu brinco, a Jo, minha esposa, fala, guerreira não, né? Mas a ideia é de uma homenagem mesmo que se faz a essas mulheres que acompanham, ajudam, dão suporte, né? Sem contar outras que estão na magistratura também, contribuindo com sua vida, com o seu trabalho, né? Então, foi assim muito difícil, né? Eu não sei como é que é a questão de tempo aqui, mas olha, porque nós chegamos, a casa não tinha mobília. A nossa mudança, que era pouca coisa, estava a caminho, levava vários dias para chegar lá. A Denise ficava sozinha na casa do INCRA, que é fora da cidade. E eu trabalhando direto, noite e dia, por causa desse negócio de eleitoral. Sim. Pra você ter ideia, a assinatura assim, acabava a caneta BIC, eu trocava. De tanto que tinha que assinar. De tanto que tinha que fazer e tal. E ela sozinha. Então, né, hoje eu sei, ela conta que ela ficava lá chorando, escrevendo carta e tal. Mas quando eu chegava, ela estava bem. Estava tudo bem. A gente com móveis emprestados. Foi assim, realmente. Foi um improviso, né, no início. Se não tivesse essa estrutura dela ali, esse apoio, teria sido bem complicado. Bem mais difícil, né? Desembargador, o senhor falou um pouquinho dessa questão familiar. Eu queria também, se o senhor pudesse contar para a gente, durante a magistratura, se teve casos que o senhor se recorda, que acha importante deixar registrado, um caso que marcou o senhor no primeiro grau, no segundo grau. E aqui a gente está nesse plenário, se quiser também, nesse momento, falar um pouquinho do que o senhor viveu aqui. São muitas experiências, assim, em vários aspectos, né? Tem as coisas engraçadas, por exemplo, você chegava em Cacoal, nas primeiras audiências que eu fiz, como juiz criminal, muitos crimes, várias ocorrências eram nos boliches. Eu falava, nossa, boliche, né? Boliche era um luxo, era um luxo
puxa vida, como se tivesse boliche para todo lado lá, né? Eu ouvindo aqui, pô, nossa, boliche. Boliche aqui, né? Pois é. Aí depois eu fui descobrir que boliche eram os botequinhos lá, né? Eram aqueles lugares bem... Ah, sim. Então, bolicho, né? Mas eu entendia boliche. Eles não, boliche. Eu falava, bom, tá falando boliche, né? Tem que me contar onde lembra? Então são coisas assim. Algumas experiências interessantes, por exemplo, nessa primeira reunião do júri. O júri é uma coisa muito... nos dá muitas lições. Eu lembro de um caso que foi nessa primeira reunião do júri, uma das pessoas foi julgada, era acusada de ter matado uma pessoa que estaria estuprando um filho especial do réu, uma criança. E o júri insistiu em fazer uma condenação como se tivesse havido um excesso. E aquilo, para mim, soa assim estranho o tempo todo, porque à primeira vez parecia um cara assim, puxa vida, né? Qualquer um que pegasse alguém abusando de um filho especial e matasse, né? Tem uma motivação ali forte, a impressão, a maneira como o processo relatava era assim, chegou, viu, matou, etc. Então, essa emoção, essa situação aí, ela justificaria, né, o fato, o homicídio em si. Mas o júri insistiu. E, passando o tempo, depois a gente ficou sabendo, os fatos não eram bem aqueles. O sujeito tinha sido pego, mas tinham segurado ele, o cara não estava lá, chegou... Então, o júri sabe de coisas, muitas vezes, nessas comunidades menores, que não estão nos autos. E ele dá um jeitinho de fazer. Então foram, assim, experiências que eu tive, entendeu? De compreensão, né? De algumas coisas do judiciário que você não tem nos livros, né? Não tem nos livros. Eu lembro dos conflitos, logo que cheguei em Porto Velho, tinha muita invasão de terras na área urbana. E eram invasões coordenadas, né? E eu lembro assim dos conflitos que existiam por ocasião de análise das liminares. Sabe aquela coisa, você pensar, puxa vida, em plena Amazônia o sujeito não ter direito a um lugarzinho, um lotinho, né? Sim. E ao mesmo tempo a defesa da propriedade e você ter que decidir tirar centenas, né? Teve algumas operações naquela época enormes, né? Porque os políticos utilizavam isso como meio de angariar votos e tal, organizavam invasões. Então eu vivi um período assim bastante crítico nisso. Alguns bairros aqui de Porto Velho foram formados assim. Eu vivi a história da formação desses bairros com invasões. E aí aquele conflito, que é um conflito que você fica mesmo, né, no início, um magistrado, né, vamos dizer, você sabia que a pessoa dali a pouco está perdendo a casa dela, né, porque você vai dar uma decisão aqui, vai passar um trator ali, né, vai tirar tudo. Vai tirar tudo. Então esses conflitos, né, como a gente vai amadurecendo e o cuidado que a gente tinha em encontrar a resposta certa. E assim, essa preocupação, sabe, eu acho que é o que marca a magistratura, quando você começa a conviver de perto. Então, nada substitui o juiz de primeiro grau, nada substitui o contato que ele tem com o jurisdicionado, a vida dele na comunidade. O juiz não nasceu para ser um cara isolado da comunidade, ele tem que estar participando. Eu jogava basquete lá em Cacoal. Fazia parte do time da cidade, tá? Meninão. Então, e ao mesmo tempo, isso nunca me impediu de exercer a judicatura e ser respeitado como juiz. Eu nunca me senti desrespeitado em momento nenhum. Pelo contrário, eu tinha relacionamento legal com todo mundo. E ao mesmo tempo você conhece os problemas da comunidade. Então isso faz com que o juiz realmente exerça uma jurisdição com uma sensibilidade, né, para a necessidade daquele local.
Claro que o juiz nunca vai abrir mão do dever dele de cumprir lei, Constituição, etc. Mas a sensibilidade dele pode ser aguçada ou não. Sim. E é muito importante o juiz quando aguça isso, quando ele participa da vida da comunidade, quando ele faz parte. Isso é muito importante nas duas mãos, para o juiz exercer uma judicatura boa, eficiente, e para que a comunidade respeite o juiz. Sim. Porque o respeito virá desse convívio, entendeu? Virá da percepção de que o juiz está tentando fazer o correto, aplicando a lei corretamente, está tentando ser justo. Sim, sim. Né? E ao mesmo tempo está ali se comunicando, está participando, você está encontrando com ele na fila do pão, né? Você tá... E o senhor muito bem pontuou, né? Tem questões que o direito sozinho não vai resolver, né? O senhor falou, por exemplo, do conflito que vai existir entre o direito de moradia e o direito de propriedade, né? Tá. Não é uma resposta fácil para qualquer dos caminhos que se seguir, né? Não são fáceis. Sim. E elas se tornam melhores quando você tem a compreensão do que você está vivendo, aquilo que está acontecendo à sua volta. Então, é claro que essas informações, assim como as leis e os princípios, etc., elas vão também influenciar a sua decisão. Por isso é importante que o juiz tenha esse contato, porque isso vai trazer vida, vai trazer sentimento para a decisão do juiz. Que bacana. Vai colocar o juiz, vai inserir ele na comunidade. Sim, sim. Como alguém que não está destoando, porque é muito fácil o juiz também viver numa bolha. O juiz, eu lembro assim, que foi uma preocupação de Rondônia, que foi o que mudou a história de Rondônia. Os juízes, antigamente, eles muitas vezes se escondiam atrás de pilhas de processo. Então, a pilha de processo, ao mesmo tempo que justificava, o juiz está sobrecarregado, etc., ele também se escondia ali, aquilo era uma segura, entendeu? Despachinho, manda processo para cá, manda processo falar aquele monte de coisa, nossa, está soberbado, está isso, está aquilo. Então, também era uma desculpa muito grande. Aos poucos foi mudando essa mentalidade. Nós precisamos acabar com essas pilhas, o juiz tem que decidir mais, né? Não tem que ficar cuidando tanto de mandar processinho para cá, para lá. Essa foi uma preocupação do Judiciário de Rondônia desde muito tempo. Em 1985 eu participei do primeiro Congresso Brasileiro de Informatização do Judiciário. 85? 85, isso nem se falava nisso ainda, né? Assim, Rondônia já passou a ter uma preocupação com modernização, com excelência, busca de qualidade, pois foi efetivo. Quando eu fui presidente do tribunal em 2000, nós já aplicamos os 5S, já tinha compromisso com qualidade, coisa que ninguém falava aqui no país, em termos de judiciário. Quando a gente atingiu o ISO 9000, o primeiro tribunal do país a adquirir isso, quer dizer, na esfera administrativa do tribunal. E até para quem está assistindo a gente, né? Isso é um selo de qualidade do serviço. Um selo de qualidade, né? Que você adquiria se você cumprisse determinados padrões de administração de excelência. Normalmente então, empresas privadas buscavam isso. Buscavam isso. É a ferramenta japonesa de empresa privada. O que acarretava o sucesso do Japão naquela época eram essas ferramentas. Tinha o famoso 5S, né? Então, Rondônia foi um dos primeiros que estabeleceu isso. Então, primeiro se preparou uma base administrativa para depois atacar a área fim com essa base, com essa mentalidade. Então, nada foi por acaso. A construção do Judiciário de Rondônia, os selos diamante que estão sendo, né, sucessivamente e merecidamente atribuídos a Rondônia, vem de uma base que está sendo construída há muito tempo. Então, houve um momento em que se estabeleceu o perfil do juiz que a gente queria ter aqui no Estado, porque teve momentos de problema. Como Rondônia era um Estado que pagava bem a magistratura, e naquela época não havia, a lei não impedia aposentadorias, enfim, era mais fácil, muita gente vinha aqui buscar aposentadoria. Ficava pouco tempo. Exatamente, vinha pessoas bem capacitadas, etc., mas que vinham aqui com esse fim. Então a pessoa não se vinculava a Rondônia, ficava poucos anos, saía daqui com uma aposentadoria gorda, inchava a nossa folha e deixava aí os vazios. Então houve um momento em que, ainda jovem aqui, por isso eu falo, né, a gente começou a se preocupar com isso. Não podemos continuar com isso. Rondônia está tendo uma folha inchada, nós precisamos formar uma magistratura
pessoal novo que venha para cá, sabe, com uma ideologia mesmo de fazer um trabalho de longo prazo. De longo prazo que outra, pessoas com ideal de magistratura e sem vícios. Então a gente passou a investir, os concursos eles eram programados, eles eram concebidos de uma forma que a gente pudesse, entre aspas, prestigiar o ingresso de juízes novos, Sim. de juízes mais novos, sabe, com menos vícios. Isso daí foi fundamental. Ou seja, o juiz, o tribunal gostaria de alguém que fizesse desde o início a escolha pela magistratura. Seria pela essa magistratura lógica. de Rondônia. De Rondônia, boa. De Rondônia. Sim. Porque muitos vinham, como eu disse, vinham aqui buscar aposentadoria. Às vezes ficavam 2 anos, você não precisava ficar 5. 5 anos foi uma exigência posterior. 2 anos já dava para Já, se o sujeito viesse para cá com 39 anos, sei lá, com 34 anos de serviço, passava no concurso, ficava 1 ano, 2 e embora. Olha só. Levando uma aposentadoria. Então nós passamos a dificultar. Sim. Tá? Passou a haver deliberadamente condutas para dificultar que essas pessoas acessassem. Porque foi escolhido um perfil e aquele perfil passamos era a buscado, trabalhar em né? cima disso. Então tudo isso, o que nós vemos hoje é o resultado de uma série de estratégias que aos poucos elas foram sendo construídas visando a magistratura de Rondônia. A escola de magistratura de Rondônia é diferente de várias outras escolas, Sim. porque ela veio querendo formar juízes. Entendeu? O objetivo dela sempre foi, a gente corria atrás do quê? De um curso profissionalizante para juiz. Um mestrado profissionalizante para juiz. Essa ideia a gente perseguiu um tempão. Foi a primeira turma do Brasil de mestrado profissionalizante, foi dado pela Escola da Magistratura de Rondônia. E a ideia era formar juízes. Então a gente não queria formar o acadêmico em si, né? Embora seja importante isso. Mas você formar, né, um juiz, entendeu? Dar para ele uma especialidade, um mestrado, quer dizer, na área dele, quer dizer, então essas coisas foram fazendo a diferença. Faz muito, desembargador. Né? Então... Eu lembro aqui, quem está nos assistindo, na época, tinha alguém que era o Papa da Conciliação, o Vará, né? Eu não era dessa época, mas pelo que eu estudo e vejo, o Vará era uma referência nacional. Sim. E o Tribunal de Justiça traz Vará aqui para falar para o juiz. Gente, olha, participamos ativamente desde o início do movimento de desburocratização do judiciário. Rondônia estava presente em todas essas coisas, né? Há anos e anos, Rondônia fornece pessoal, né, para o CNJ, para o STJ, né, a desenvolvimento de programas, enfim. Há quanto tempo a gente está fazendo isso? E essa formação, ela foi extraordinária. Nós trazíamos filósofos, nós trazíamos pessoas formadas na ética, né, para formar mesmo o magistrado conforme a deontologia dele. Gente, o que está acontecendo hoje no Judiciário Nacional é inconcebível diante dos padrões de magistratura que a gente estabeleceu aqui em Rondônia. Então, vinha, como você falou, Vará, mas vinham muitos outros. Nós fazíamos aqui seminários e congressos em que eram propostos conflitos éticos para o juiz estar resolvendo. Então, a nossa preocupação sempre foi a formação de um judiciário que realmente comprometido com a judicatura, com o estado de Rondônia, com produtividade, tudo ao mesmo tempo. E foi um diferencial tremendo. Então aqui nós sempre batemos no aspecto ético. Quando eu comento em outros lugares, né, a quantidade, infelizmente, de juízes que já receberam punição aqui, etc., né, disciplinar é uma coisa que a gente não gosta de fazer e tal, mas isso que acabou dando um padrão para Rondônia. Perfeito. Né, porque para nós é uma coisa extremamente dolorida, sempre foi, quando algum colega destoa, etc., né? Mas nós nunca brincamos com isso. Sempre a gente levou muito a sério, porque a gente sabe o quanto que isso reflete na carreira e no judiciário em si. E o senhor coloca, porque o judiciário, ele é fundamental no Estado democrático de direito, né? Se eu tenho e algumas premissas do judiciário, elas são sagradas, né? Elas são
premissas que não podem ser violadas, né? Então a ética, a independência, né? São premissas do judiciário que elas são necessárias para que quem está nos assistindo tenha a certeza de que o seu direito vai ser assegurado, né? E quando o tribunal faz essa opção e essa escolha desse perfil de magistrado, esse tipo de estruturação do judiciário para prestar esse bom serviço, sem dúvida que eu vejo que foi uma excelente escolha, desembargador. E eu noto no senhor essa fala com uma recordação feliz com tudo que foi produzido, né? Muito feliz. Acho que Rondônia assim, é um estado privilegiado com o pessoal que veio para cá. Pessoas que se comprometeram com a história do Judiciário de Rondônia, jovens, tá? Se tiver que fazer referência, né, a alguém do Judiciário que te marcou, os juízes jovens que vieram aqui para Rondônia e que estão vindo, isso, não existe nada mais valioso do que isso, com essa mentalidade, com esse propósito, sabe? Com o desprendimento de deixar lugares, né? Hoje nem tanto, porque Rondônia já é um lugar onde se encontra um certo conforto, tudo. Mas pessoas que não hesitaram em deixar lá entendeu? Vieram fazer parte desse time aqui. Então, eu acho que a riqueza do Tribunal de Rondônia está nisso. O pessoal aqui que é administrativo do tribunal é de excelência, foram treinados, né, há muito tempo, escola investiu demais nesse pessoal, cursos, aperfeiçoamento. Então, houve assim uma interação tremenda da área fim com a área meio, entendeu? E gente comprometida. É claro que nem todo mundo, mas a maior parte é comprometida, e é o que faz a diferença. O meio fazendo com que o fim seja possível, né? E bem feito. E bem feito. Sim. E desembargador, é muito bom ouvir o senhor, porque eu vejo que o senhor traz algo que, para nós que somos magistrados mais novos, é fundamental. Uma coisa que eu tenho notado é que se tem uma coisa que vale a pena na vida é você fazer algo que você faça com sentido. E o senhor, na sua fala, a todo tempo, traz o resgate disso. O resgate da importância de ser magistrado, o resgate da importância de pertencer a um judiciário ético, um judiciário independente. E eu tenho certeza, desembargador, que essa fala do senhor vai ecoar por gerações. Porque realmente essa motivação nós precisamos para nunca esquecermos de que essa é a nossa missão. Algumas coisas assim a gente acaba se acostumando, mas elas têm uma importância fundamental. Por exemplo, a proximidade do juiz de Rondônia com o jurisdicionado é algo extraordinário, que a gente acostumou com isso aqui. Sim. Mas isso não acontecia. Agora a gente vê em vários lugares. Você vê, aqui se iniciaram, né, juizados, pequenas causas, etc., operações de justiça rápida. É um negócio que acabou, hoje faz parte do dia a dia aqui em Rondônia, mas isso foi algo assim extraordinário. Sabe? Inovador, né, desembargador? Inovador e é a essência do judiciário, quer dizer, essa aproximação, a sensibilidade com as pessoas que não podem vir, que têm dificuldade, que têm carência. Então, esse trabalho é um trabalho que ele só é possível porque você tem um magistrado aberto a essa possibilidade. Porque é muito comum o juiz, eu vejo isso em todos os rincões do país aí. Agora não, que graças a Deus eu estou aqui aposentadinho e tal. Mas quando eu estava, né, em contato com os tribunais, a gente vê os juízes encastelados, que você não tem acesso. Muito difícil. E quando tem acesso, é um acesso formal, é uma coisa... Sim. Aqui não, você vê uma identidade, uma proximidade que ela foi gerada, sabe? Houve uma reciprocidade, quer dizer, o juiz, ele realmente... Ele está acessível, né? Está acessível, ele se convenceu da necessidade de sê-lo e, ao mesmo tempo, ser respeitado. Porque o juiz vai ser mais respeitado, Sim. Em razão do trabalho que ele desenvolve, da história dele, em razão da sua jurisprudência, da maneira como ele resolve as mesmas situações de uma mesma maneira, independente de quem sejam as pessoas. É isso que vai trazer para o juiz a autoridade. É isso que vai fazer com que ele seja respeitado. Não é o poder da caneta dele. Perfeito. As pessoas podem ter medo da caneta do juiz,
Mas o bom, e é o que acontece aqui em Rondônia, é quando as pessoas têm o respeito pela caneta do juiz. Perfeito. Né? Quando reconhece a autoridade de quem está fazendo o que é certo, de quem está procurando fazer o adequado, que não vai ter surpresa, né? E essa fala, desembargador, que o senhor coloca, é para até dizer para quem vai nos assistir, é que esse é o DNA do nosso judiciário, né? O judiciário de Rondônia tem essa vocação e fez essa escolha lá atrás, de estar perto do jurisdicionado, e o que o senhor coloca é muito interessante de ser lembrado. Esse jeito de fazer justiça, com a justiça rápida e itinerante, do judiciário indo até a população para buscar e facilitar esse acesso, isso em 85, em 90, era uma raridade. Hoje virou modinha, né? Não. Todo mundo está fazendo, é bonitinho, mas no nosso DNA isso já desde antes já ficou muito claro e fez toda a diferença. A gente vai ver aqui na história, né, do desembargador Dimas, muito voltado para isso. A gente vai ver a história do desembargador Roosevelt, né? Com os primeiros contatos e tal. Lá atrás, uma maneira ainda bastante, né, singela, vamos dizer assim, fazendo essas ações, mas que acabaram marcando, dando uma identidade para o judiciário, né, posteriormente. Para nós todos. Desembargador, o senhor está falando de tantas coisas importantes que o magistrado tem que ter, e uma questão que eu queria ouvir do senhor é, e o trabalho voluntário do magistrado? Eu vi que o senhor, por muito tempo, esteve numa das suas áreas de atuação na vida privada, foi com as pessoas que moram na rua, e tem esse trabalho que o senhor já fez de forma voluntária por tanto tempo, ele tem tamanha importância, desembargador, que o nosso CNJ, ele reconheceu e fez uma resolução que orienta os tribunais para ter uma atuação específica com esse público. Então, eu gostaria de agora, se o senhor concordar, a gente falar um pouquinho sobre isso. Primeiro desse trabalho voluntário, o quanto isso foi importante na vida do senhor, o quanto de vidas o senhor abençoou e ajudou, e esse olhar que o senhor tem com esses moradores de rua, que é uma política pública do CNJ que agora virou oficial. Então os judiciários do Brasil têm que ter esse olhar que o senhor já tinha há muito tempo. Olha só, interessante. Eu sinceramente não sabia que o CNJ regulamentou nesse sentido, né? Abriu essa perspectiva. Na verdade, havia até uma certa dificuldade, algum tempo atrás, do juiz estar se envolvendo com esse tipo de trabalho, né? Corria até um certo risco, né, de ser considerado concorrente com a judicatura e, enfim. Que bom que mudou essa mentalidade. Eu acho que tudo isso que você está colocando é resultado da proximidade ou não do juiz na comunidade que ele está servindo. Na medida em que você está próximo da sua comunidade, está sensível a ela, não há como não perceber aquilo que está à sua volta. No caso, eu confesso para você que quando eu cruzava com essas pessoas na rua, eu cortava, mudava de direção. Então eu tenho que reconhecer que foi uma ação, eu reconheço isso, e aqueles que não acreditam me perdoam, mas foi uma ação de Deus, tá? Que num determinado momento me levou a conhecer um projeto em Cacoal. Cacoal tinha uns jovens que saíam no final de semana, jovens mesmo, 17, 18, 19 anos, eles eram lá de uma igreja e eles saíam no final de semana, iam nas praças ali na região central de Cacoal, pegavam o pessoal que estava na rua bêbado, né, que tinha passado a noite e tal, levavam para uma casa bem simples, ali eles davam um banho, alimentavam e evangelizavam, pregavam. E no dia que eu fui conhecer esse trabalho, eu claramente entendi que o senhor queria que eu desenvolvesse algo parecido. E foi algo assim tão tremendo que eu entendo mesmo que foi um projeto, vamos dizer, foi algo que foi impulsionado por Deus. Porque quando eu cheguei aqui, que eu falei com algumas pessoas ligadas à igreja a respeito disso, na hora, assim, o projeto... Deu certo. Deu tudo certo. Começou a chegar gente, apareceu o lugar e tal, enfim. Se estabeleceu a ACRIAR, que é a Associação de Cristãos para Ação na Rua. A ACRIAR completou 18 anos 18 agora. anos já? 18 anos. Está com a maioridade agora. Está com a maioridade. E é um projeto, assim, extraordinário, porque é uma casa que dá o apoio para a pessoa que necessita ou que está buscando
uma chance para mudar de vida. A pessoa às vezes está exposta na rua e são vários os motivos para isso. E se vê tolhido. Muitas vezes a família já não quer saber, já exauriu todos os seus próprios meios. A pessoa, quando ela se torna um dependente, ela adoece a família toda, né? O reflexo disso é terrível. E o objetivo da Criar foi assim mesmo, ser uma casa de apoio para essas pessoas que queiram, né, tentar uma mudança na vida. Então elas são recolhidas, elas são cuidadas, e é algo assim que acabou sendo feito pela união de algumas diversas igrejas, né? Não tem uma bandeira específica, mas a Criar trabalha com princípios cristãos nessa recuperação. E tem tido muito bons resultados, né? Vários momentos eu pude ter a alegria, né, de ter contribuído junto com essa associação para a recuperação de muitas pessoas que estão aí hoje trabalhando, suas famílias, né, suas profissões, pessoas que num determinado momento das suas vidas estavam lá expostas em situação de rua, sem nenhuma perspectiva. Então a Criar veio, né? E eu continuo até hoje, né? Embora já não esteja aqui diretamente ligado, mas indiretamente estou ligado. E todo ano a gente tem, né, uma ação em favor da Criar, eu nunca me dissociei dela. Esse olhar que o senhor teve durante tanto tempo, eu noto que alguns juízes daqui também, seguindo o bom exemplo do senhor, eu imagino que estão trilhando esse caminho. Eu lembro de pelo menos 4 magistrados de Rondônia, né? O João Valério, ele faz um trabalho social muito interessante com... a cada evento no ano, ele recolhe brinquedos para distribuir para crianças nos bairros, né? Eu vejo a doutora Ana Valéria, de Ji-Paraná, fez ações do Declare Seu Amor, que virou uma política pública do próprio tribunal para isenção, para as pessoas de Rondônia fazer a doação de valores para instituições privadas, normalmente ligados à infância, né? Então, em vez de você ficar pagando imposto, parte do imposto você destina para doação, né? O desembargador Gilberto tem um trabalho muito bonito também com uma comunidade de pessoas para preparar para a vida, o desembargador Isaías com crianças com câncer. Então, importantíssimo. Essa pegada social é fundamental na sua visão, né, desembargador? É fundamental. Eu acho que essa tinha que ser uma responsabilidade de todo cidadão. Né? Pelo menos a pessoa se sensibilizar com o que está ali em volta e de uma forma ou de outra, seja na grandeza que for, todo mundo pode estar contribuindo, e se a gente fizer isso, né, a gente vai ter seguramente uma sociedade muito melhor, E o juiz, com a importância que ele tem na sociedade, quando ele se envolve nisso, ele pode servir de exemplo para outros, né? Serve de exemplo, incentiva. Né? Muita gente, a maior parte das pessoas, tem o coração aberto para estar ajudando os outros. Muitas vezes não conhece o meio, não sabe a forma de fazer. Muitas vezes tem dúvida, porque existe muita malandragem também, né, que se apresenta, muitas pessoas se apresentam com um discurso bonitinho, etc., em favor do social, e na verdade tem interesses próprios e desviam recursos, dão golpes, então as pessoas também têm medo. O papo com o senhor é maravilhoso, mas infelizmente a gente tem um tempo. E a gente trouxe uma pessoa muito especial, eu imagino, para o senhor, pelo menos para ele o senhor é muito especial. E ele quer fazer uma homenagem para o senhor aqui hoje, enquanto eles preparam lá o vídeo que foi especialmente feito para o senhor, para essa homenagem ao senhor, se o senhor pudesse falar um pouquinho também, que o senhor falou um pouco da sua dedicação ao esporte, como que isso faz diferença, e agora falando para os colegas magistrados que estão entrando na magistratura, né, a importância do cuidado com a saúde, que cuidados o senhor teve, que eu vejo aí, o senhor está muito bem, tem que passar a receita para todos nós, então se eu puder compartilhar essa receita para todo mundo que está entrando agora, para se inspirar no senhor. Bem, eu não tenho essa receita de bolo não, eu gostaria de estar bem melhor, né, mas eu penso assim, o juiz precisa ter em mente o seguinte, ele é claro,
como ele fez uma opção vocacional pela magistratura, ele vai ter que se dedicar muito, vai ter que ter, né, trabalhar intensamente. As pessoas não têm noção do quanto trabalha um juiz, na verdade trabalha muito, mas aqui a minha palavra para cada juiz é que você é importante, não só na sua jurisdição, mas principalmente naquilo que te dá base para essa jurisdição, para que essa jurisdição seja uma jurisdição que se prolongue por mais tempo, né, de uma forma saudável, de uma forma equilibrada. Nunca deixe a sua família como segunda opção. Primeira opção tem que ser sempre a sua estrutura familiar, né? Investir na sua pessoa, nos seus filhos, na sua esposa, né? em fortalecimento dessa estrutura. E é claro, tem que estar bem fisicamente, né? Buscar sempre estar atendendo a sua necessidade física, né? Você tem que ter uma boa saúde para estar se relacionando bem, para estar desenvolvendo bem. Então é muito importante prática esportiva, é muito importante, sabe, esse tempo sagrado que precisa ser dedicado à família. Sabe, não adianta criar ambientes favoráveis de trabalho, como a vida toda, né, a sua vida útil praticamente, 2/3 dela você passa num ambiente de trabalho. Então é muito importante se cercar, né, de pessoas, de um ambiente saudável que vai favorecer, que vai tornar agradável o seu desenvolvimento profissional. Tudo isso vai acabar refletindo na qualidade do seu trabalho, na qualidade do seu relacionamento familiar. É muito importante ter em mente que você não pode um dia acordar simplesmente e ver diante de si um estranho e dizer, puxa vida, esse é meu filho, quem é ele? É minha filha, quem é ela? O que ela faz? Quem são as amizades? Puxa vida, como eu perdi tempo. Então, sabe, cada momento com a sua família, com seus filhos, nenhum desses minutos será gasto em vão, pelo contrário, é um investimento precioso, inclusive para a sua profissão, para a sua judicatura. Pode ter certeza que isso vai refletir de uma maneira maravilhosa no seu trabalho, a partir do momento que adquirir esse equilíbrio, né? No meu caso, realmente eu dou muita importância também para a minha vida espiritual. Eu acho muito importante que isso seja feito, porque nós somos compostos, né, do corpo, alma e espírito, e é necessário que a gente apresente cada um desses 3 elementos da nossa vida de uma forma perfeita diante daquele que nos criou. Então, buscar esse equilíbrio sempre, e não tem erro, né? O resultado disso serão famílias saudáveis, juízes, né, dignos de elogio, vidas que vão estar contribuindo com outras pessoas, e eu acho que o valor está nisso. Buscar realmente essas coisas, que essas coisas têm valor, o resto não. Né? Desde logo, fazer uma diferenciação, sabe? Em tudo que tem preço, tudo que tem valor. Investir naquilo que tem valor. Essas coisas ficam, essas coisas deixam o legado. O resto tudo é bobagem. Inspiradoras suas palavras, desembargador. Que bacana ouvi-lo, viu? Agora uma homenagem mais do que justa ao senhor. Me pediram um vídeo hoje para falar do desembargador Renato, o grande Renatão. Fiquei muito honrado e fiquei pensando o que falar dessa figura que foi exemplo para tanta gente, mas especialmente para mim, que com 22 anos fui ser o seu primeiro assessor, em 1992. A paciência que ele teve comigo é algo que eu não tenho como pagar. E o Renato sempre foi uma liderança no Tribunal de Justiça. Muito jovem magistrado, né, com 25 anos, 26 anos, e com 35 anos nomeado desembargador. Impressionava os colegas dele quando chegava nos eventos, né? Tão jovem, brilhante, né? E o Renato era, além de um grande magistrado, era um grande amigo, né? Tinha sempre bons conselhos, sempre muito ponderado, equilibrado. Nos momentos mais difíceis, de maior tensão,
era aquele que botava a bola no chão, chamava para ele, não é? Exercia uma liderança nata dentro do tribunal, né? Foi fiel da balança tantas vezes dentro do tribunal, sempre procurado pelos colegas por seu ponto de vista ponderado, equilibrado, não é? Então o Renato sempre foi um exemplo para mim e para a magistratura de Rondônia. Esse Tribunal de Justiça, ele é o que é porque ele foi edificado por homens como o Renato, e a sequência das administrações e tudo mais vieram na mesma senda. Então eu acho que esse é o maior sucesso da instituição. E na judicatura, o Renato sempre foi segurança, sempre foi qualidade acima de tudo, não é? Então eu fico muito honrado de ter feito parte dessa história, né? Fico muito honrado de ter sido seu primeiro assessor, e até hoje eu falo isso com orgulho, né? Então eu fico muito feliz com a iniciativa da escola de promover esse resgate histórico, institucional, e tenho certeza que o depoimento do Renato vai trazer, vão ser relatos deliciosos que deixarão um legado importante, como todos os legados deixados pelo Renato na nossa instituição. Pena não estar aqui, Renatão, para testemunhar presencialmente seu depoimento, mas vou assistir, tenho certeza que vai ser muito saboroso. Grande abraço, querido. Rinaldo. Me pediram um vídeo. O Rinaldo, pra você ter ideia, né? A mentalidade. Quando eu fui promovido, eu precisava de um assessor. Eu liguei para um primo meu, de Presidente Prudente, que era diretor da faculdade de Direito lá, um promotor de justiça. E falei: João, estou precisando de um assessor, eu quero assim, eu quero um jovem que não tenha vício. Aí, acho que eu tenho uma pessoa para você. Foi assim que conheci o Rinaldo, veio o Rinaldo. Que é um grande juiz, né? Ele é excelente, né? Fruto, então, dessa convivência com o senhor, né? Por tanto tempo. Rinaldo. E muitas outras pessoas eram para estar aqui, mas a gente, por conta do tempo, a gente não pode trazer todos que gostariam de homenagear o senhor. Então, a gente só quis trazer um para representar o quão importante o senhor foi e é para todos nós da magistratura de Rondônia. Desembargador, como a gente disse, infelizmente o tempo ele é curto, mas se o senhor pudesse, para ir já como mensagem final, o que o senhor pensa dos desafios da magistratura do futuro e, ao mesmo tempo, deixar uma mensagem para todos os da magistratura que irão nos ouvir e nos assistir? Eu assim, tenho algumas preocupações com a magistratura hoje. Eu vejo que as estruturas jurídicas atuais, algumas mudanças legislativas estão fazendo com que o juiz esteja sendo distanciado da criação das jurisprudências mais saudáveis. E eu vejo que isso, no meu modo de pensar, claro, minha opinião, está vindo em razão de algumas deformidades que estão estabelecendo padrões para a magistratura vindo de cima para baixo. Então, a pretexto de uniformização, a pretexto de consolidar jurisprudências, de criar súmulas vinculativas, etc., se estabeleceu um sistema cuja jurisprudência está vindo consolidada por tribunais cujo top, né, cujo cume já não são formados por magistrados de carreira. Então, isso traz um problema, porque antigamente você tinha jurisprudência consolidada através do viver do judiciário. Então, no dia a dia, o juiz decidia, os tribunais estaduais decidiam, os juízes federais, os tribunais federais, etc. Aquilo ia sendo construído ao longo de tempo, jurisprudências que realmente atendiam
né, as expectativas de jurisdição do país todo. Então havia um cuidado, essa coisa ela era consolidada depois de muito cuidado e muito debate. Hoje nós vemos tribunais estabelecendo obrigatoriedade de decisões para juízes, muitas vezes tribunais formados por pessoas sem experiência nenhuma de judicatura, que é o perfil da maior parte dos nossos tribunais. Eu estou fazendo uma crítica aqui. Porque você pega os tribunais superiores, o STJ, por exemplo, um tribunal que era para ser composto por uma boa base de magistrados de carreira, hoje a gente não tem essa situação. Eu não tenho uma crítica específica ao 5º Constitucional, mas se nós formos fazer um levantamento da composição de um STJ, por exemplo, nós vamos ver que a minoria dos juízes lá são efetivamente magistrados de carreira. E na formação da Constituição previu, né? Vai ter um terço de juízes de carreira, um terço de OAB, um terço de MP. Mas aí na composição... Na composição isso acaba sendo desvirtuado. Por quê? O desembargador, por exemplo, de um tribunal estadual, que ele ingressa pelo 5º ele é desembargador. Ele é desembargador. Ele vai concorrer nos tribunais superiores com aquele que seria um desembargador de carreira mesmo. E isso traz um desequilíbrio na formação do tribunal, porque o magistrado de carreira ele é formado com uma mentalidade muito específica. Um magistrado vindo do 5º, ele pode até ser um excelente magistrado, mas ele não tem aquela formação do magistrado de carreira. E o resultado prático disso é que a gente vai ter tribunais superiores muito influenciáveis. Não estou dizendo aqui que sejam negativamente ou exclusivamente influenciáveis, mas muito influenciáveis com poderes políticos, pelos poderes políticos. Porque faz parte da estrutura de composição, de nomeação do 5º Constitucional, a interferência de poderes políticos. Então, quando a gente tem essa composição maior, o juiz se torna mais vulnerável. Por quê? Porque ele vai ser obrigado a sujeitar jurisprudências que são construídas de uma forma muito rápida, assodada, né? E por pessoas que muitas vezes não têm esse perfil. Então isso contribui muito para a fragilização, né, do judiciário no meu modo de ver. Então o juiz precisa se defender para não virar um carimbador de luxo. Ele precisa defender a jurisdição dele enquanto ele puder, nos limites que ele puder, sem contrariar, é claro, as leis estão aí. Mas, sabe, um dia discordar de uma jurisprudência, sabe? Claro, sempre fazendo menção àquilo que os tribunais superiores estão decidindo e respeitando, mas, sabe, trazer a discussão, aquilo, sabe, que é aflorado dentro dele, não ter esse temor, sabe? Isso que torna a magistratura viva, isso que torna o juiz, sabe, uma peça fundamental. Porque amanhã depois, o juiz, se ele ficar sujeito a tudo isso que está vindo de cima para baixo, ele perde a importância dele. Sabe? Ele passa a ser um autômato, né, decidindo num padrãozinho que muitas vezes não é nem o que ele gostaria. Então é muito importante o juiz, até por uma questão de saúde mesmo, sabe? Profissional, estar atento para isso. E se insurgir sempre que possível, no bom sentido, sem criar problema para o jurisdicionado, porque também tem aqueles que ficam, né, o tempo todo contrariando, que não precisa mais ser contrariado e tal. Mas de uma forma prática, defender a jurisdição. Fazer uma reflexão sempre, né? Sempre esse uma é o nosso reflexão papel, a respeito né? disso, não aceitar assim, sem um olhar crítico, né, aquilo que está vindo de cima para baixo. Sempre exercer esse olhar crítico e, sabe, ir até as últimas consequências mesmo na defesa daquilo que entende que é o correto. E sempre que se deparar com até mesmo alguma jurisprudência aí, alguma súmula, né, ela pode ser injusta. Né? Então eu acho muito importante essa defesa da jurisdição, essa defesa íntima. Né? E essa crença do desembargador é uma crença que eu penso que é da magistratura, né? De que a vida tem complexidade que não dá para você encaixar num caso só, né? Cada caso é um caso.
e ele vai precisar de uma análise muito própria que só um magistrado pode fazer. E por isso que a inteligência artificial, alguns ficam falando, como será o futuro da magistratura? Teremos uma inteligência artificial fazendo isso? Eu imagino que o desembargador não vê essa possibilidade, né? Se nós seguimos essa premissa. É aí que está. A gente está chegando num ponto em que essa preocupação que eu coloco, ela se potencializa. Sim. Potencializa. Não são poucos aqueles que se incomodam com uma magistratura independente. Né? E aquela que realmente vai defender leis, princípios, Constituição, etc. Não são poucos. E é muito fácil, dentro do nosso contexto hoje, dentro da nossa modernização, do grau que a gente atingiu em inteligência artificial, por exemplo, você simplesmente está terceirizando. É muito fácil, é muito simples. A partir do momento que você estabelece padrões de cima, acabou. É cara crachá, né? Vai ficar cara crachá. É contra isso que o senhor está dizendo. É contra isso. A gente tem que cuidar, né? A necessidade de tornar sempre evidente que nós somos seres sociais inseridos no meio, num determinado momento, para exercer uma judicatura dentro de um contexto legal específico, e que tudo isso aí tem que ser movido, sabe, com sensibilidade, com cuidado. Sim. E é claro, de uma maneira científica, mas Sim. com esse cuidado. Saber que a gente está lidando com pessoas e que os valores é que tem que ser preservados. Eu sempre bato nisso, porque você coloca uma vírgula, você transforma todas as coisas. Na jurisdição também. Então, a pretexto, não, mas isso aqui vai resolver o problema de milhares, tudo bem. Mas qual vai ser o custo disso? Então, a gente tem que ficar, sabe, sempre muito antenado, sabe, estar reservando mesmo para cada um de nós que tem o poder de judicar, sabe, essa reserva de saber que uma máquina não pode nos substituir. E a gente está correndo esse risco. Sim. E uma mensagem final, então, desembargador? Não, a mensagem final, eu tenho certeza que ainda vou me alegrar muito com conquistas aqui da magistratura de Rondônia. Havia tanta coisa que a gente poderia ter falado, nem cheguei no tribunal, a gente praticamente ficou ali no primeiro grau, o tempo realmente passou muito rápido, mas assim, eu gostaria de deixar aqui registrada a minha alegria, né, de ter feito parte desse judiciário, ter contribuído de alguma forma para tudo isso que está sendo visto aí hoje, para ter conhecido pessoas tão maravilhosas aqui no tribunal, pessoas que realmente vestiram a roupa, vestiram a camisa e têm desempenhado, têm desenvolvido um trabalho reconhecido no país todo. Fazer parte disso faz parte da minha vida, está aqui, né, uma história, 39 anos da magistratura aqui, impossível, né, que isso não seja uma parte bastante relevante da minha vida. E desejar que vocês continuem, né, nessa escalada, na consolidação e no aperfeiçoamento desse judiciário aqui, em favor de vocês, em favor do povo de Rondônia, e que continue sendo um exemplo para o país. Eu sei que o Brasil ainda vai falar muito e muito bem a respeito desse nosso judiciário, que realmente é um judiciário de excelência, né, que mereceu cada um desses selos diamante aí que tem recebido sucessivamente. Fica aqui o meu abraço para todos e quem sabe, né, a gente pode continuar essa história mais para frente um pouco. Grande prazer receber o desembargador, que ouvi-lo é inspirador, como eu disse. A gente vê o tempo passar com muita rapidez, né? A gente nem nota o tempo, ele é curto e a gente quer ficar mais e mais. Mas infelizmente hoje a gente tem que acabar
E esse é mais então um episódio do Magistrado de Sempre, porque o desembargador Renato e tantos outros fizeram a diferença em Rondônia, e eu quero que vocês continuem nos seguindo e acompanhando cada uma dessas histórias.